Fala pessoal, aqui é o Alexandre da AlgoWorks e mais um conteúdo com o assunto segurança que a gente trouxe aqui para você, dessa vez para ensinar você como utilizar o Spring Boot, o Spring Security para aplicar segurança utilizando o OAuth, o protocolo OAuth em sua aplicação, aquele protocolo onde você precisa passar ali um token toda vez que você pede um recurso protegido para a sua aplicação. E a gente vai fazer isso, a gente vai fazer essa configuração nessa aula aqui. Só antes de continuar, eu queria pedir para você que já conhece o nosso trabalho, para deixar o seu like aqui nesse vídeo, para nos ajudar com a divulgação desse conteúdo e também entregar para a gente a motivação para a gente continuar publicando aulas como essa aqui, aulas teóricas, aulas práticas, aqui no nosso canal do YouTube e na página do Facebook. E se você está caindo aqui no nosso canal agora ou na nossa página agora, é o primeiro vídeo, primeira aula que você está assistindo, considera fazer a sua inscrição. Caso você goste de assuntos como Java, mais especificamente Spring, Java EE, também de front-end, ali, principalmente com Angular. Então, se você gosta desse tipo de coisa, considera fazer a sua inscrição, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto também em nossa página do Facebook, para que você seja notificado dos próximos conteúdos e aulas que a gente publicar aqui, beleza? Então, voltando aqui, para minha tela, indo para minha tela agora, eu tenho aqui um pequeno projeto onde a gente vai aplicar segurança. Por enquanto, esse ainda não é um projeto seguro. Veja só, eu estou aqui com o Postman aberto, com uma configuração já apontando para um recurso que eu tenho. Eu vou fazer essa requisição e olha só, os dados eles foram retornados. Eu já tinha feito essa requisição, fiz ela aqui de novo, vou fazer de novo e olha só os dados aqui retornados, porque essa nossa aplicação aqui, esse nosso recurso cliente aqui, esse nosso controlador, ele ainda não está seguro. Nós vamos aplicar segurança nele. E aqui nesse projeto a gente tem esse controlador, temos aqui o nosso repositório feito com Spring Data JPA, muito simples, e a nossa entidade de banco de dados. E temos também aqui um arquivo aqui em Source Main Resource, esse arquivo import SQL, porque como o nosso banco de dados é em memória, então eu criei esse arquivo aqui com alguns inserts para que toda vez que o projeto for reiniciado, a gente tenha informações na nossa base, beleza? Então, você viu que o nosso projeto está desprotegido, vamos começar a proteger ele agora, e a gente faz isso através de, começando por colocar aqui algumas dependências no nosso POM XML. Eu vou aqui no POM, logo abaixo aqui da dependência do DevTools, vou colar aqui duas dependências, essas duas aqui. A primeira é simplesmente um starter aqui que o Spring Boot tem para o Spring Security, ou seja, além de ter como subdependências as dependências do Spring Security, tem também uma outra dependência que é um starter. Essa primeira aqui, ó, tem duas coisas. Primeiro, o Spring Security, e segundo, um starter aqui que o Spring Boot tem para convencionar aqui a configuração do Spring Security no nosso projeto. Essa dependência aqui de baixo, a segunda, é uma dependência para nós que vamos aqui utilizar, não somente Spring Security, mas a parte OAuth, esse módulo OAuth 2 do Spring Security. Então a gente precisa desses dois. Vou salvar aqui o nosso projeto, vou parar o servidor por enquanto, não preciso que ele fique reiniciando, e eu vou entrar aqui agora e fazer a segunda coisa necessária para a gente começar a aplicar a segurança com OAuth, que é o seguinte: eu vou criar aqui uma classe, vou chamar ela de segurança config, vou colar ela, vou criar ela no diretório config, vou clicar aqui em finish, e primeira coisa aqui que eu vou fazer é usar aqui a notação enable web security. Segunda coisa que eu vou fazer é usar a notação enable authorization server. Terceira coisa, outra anotação, que é a anotação enable resource server. Então eu preciso dessas três anotações aqui, e dessa forma a gente já vai ter a segurança com o OAuth habilitado. Então a gente fizemos duas coisas: colamos as dependências e criamos essa classe aqui, segurança config. Deixa eu só reiniciar aqui o nosso projeto. Então vamos lá. Enquanto ele... enquanto não, eu preciso esperar ele reiniciar aqui. Pronto, reiniciou. Agora eu vou voltar aqui, ó. Quando eu fizer essa chamada agora, eu não posso estar autorizado a pegar esse recurso. Vamos lá, ó, aqui ó, sem autorização, 401, não estou autenticado, né? Eu não tenho, não fui autenticado ainda para poder buscar esse recurso que eu quero, que é o recurso aqui, ó, clientes, né? Então, como eu disse,
a segurança ela já foi aplicada, né? E a gente precisa agora aqui desses dados aqui, ó, que o próprio Spring Boot jogou aqui para a gente no console, para a gente começar já a acessar esse recurso nosso que agora está protegido. E o que aconteceu? Aconteceu que a autoconfiguração que a gente tem, que a gente colou ali como dependência, né, a autoconfiguração do Wolf, gerou para a gente aqui um usuário e a senha dele. Ó, essa aqui é a senha do usuário que ele gerou. O usuário é user e a senha é essa aqui que eu selecionei. Ele já gerou aqui o client ID e o client secret para que a gente utilize. Então vamos utilizar isso aqui para buscar o nosso token. Vamos lá, vamos fazer essa configuração aqui no Postman. Vou abrir aqui uma nova aba. O método vai ser post. Aqui eu vou começar a digitar cliente só para completar, mas o que eu quero aqui, ó, é o auth/token, porque a gente vai buscar o token agora. Aqui eu vou utilizar basic auth e aqui, ao invés desse username e senha que já estavam aqui, eu vou pegar esses temporários que a autoconfiguração aqui, ó, a convenção desse jarzinho que a gente colocou como dependência gerou aqui para a gente. Então aqui é o client ID, isso é como se fosse username, então eu vou colar aqui. Esse de baixo aqui, o client secret, é como se fosse uma senha. Por enquanto a gente vai utilizar esses daqui, mas nós já vamos mudar isso, né? Nós não vamos deixar isso aqui, a gente vai deixar de uma forma que a gente possa escolher o nosso usuário e o nosso password, né? Aqui do cliente, o client ID e o client secret. Vou colocar aqui o preview request, repare que ele adicionou aqui esse header, né? Agora eu vou vir aqui em body e vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, ó, grant type igual a password. Lembrando que o fluxo de autenticação que nós estamos utilizando o OAuth é o password flow, né? Então isso é importante, né? Tem uma teoria bacana de se conhecer sobre o OAuth, nós já publicamos conteúdos sobre isso. Se você nos segue no Facebook, aqui no YouTube, então você já se deparou com esse tipo de conteúdo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, talvez em um próximo vídeo a gente fale exclusivamente aqui, além do que já falamos, a gente fale exclusivamente sobre a teoria. Por isso que é importante você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você entender essas configurações que a gente faz aqui melhor. Mas vamos lá, aqui continuando com a parte prática, né? Eu coloquei o grant type, vou colocar aqui o username, que é user. Por que que é user? Por que que eu sei que é user? Porque isso está na documentação do Spring Boot e eu sei que é user. E o password desse usuário é esse daqui que ele colocou aqui mais em cima. E o que que acontece aqui? Isso que a gente configurou aqui em Authorization, que acabou indo para o header aqui, ó, isso aqui é como se fosse um usuário e senha do cliente. Por exemplo, se você tem uma aplicação Angular, que é um cliente da sua API RESTful, então esse aqui seria o usuário e senha da sua aplicação, não do usuário, não da pessoa, não do ser humano. Agora, isso aqui que eu coloquei em body, que é aqui o user e essa senha doida aqui, é uma senha que aí sim seria do seu usuário. Então, na hora de você construir um cliente lá, por exemplo, com o Angular, você teria que ter já, lá na sua aplicação, você já teria que ter usuário e senha da sua própria aplicação e o usuário, a pessoa, o seu usuário que vai utilizar o seu cliente ali em Angular, ele vai informar ali o usuário dele, que no caso aqui é user, vai informar a senha e você vai fazer essa configuração aqui, igual eu estou fazendo aqui no Postman, e enviar a sua requisição a Ajax. Mas no nosso caso aqui, nós vamos simplesmente aqui utilizar o Postman para isso. Então vamos lá pegar o nosso token. Vou enviar aqui, send. Ó, invalid scope é porque eu esqueci e eu preciso configurar o escopo. Então vamos lá fazer essa configuração aqui em Application Properties. Eu vou colocar aqui, ó, security.oauth2.scope. Vou colocar aqui scope password. Vou salvar. Deixa eu ver aqui se vai se reiniciar. O problema é que toda vez que ele se reinicia, ele gera novamente aqui o meu usuário, Client ID. Então, eu vou ter que voltar aqui, colar. Ele gera uma nova senha. Isso a gente vai alterar ainda nessa aula, mas vamos por enquanto aqui. E a senha do usuário da nossa aplicação, que está simulando aqui um usuário da nossa aplicação, que está aqui embora, né? Então, vamos lá. Send. Ó, pegamos aqui o token, ó, o nosso Access Token. Então, vou copiar ele aqui. Agora, o token foi retornado. Agora, eu vou vir aqui, ó, na nossa requisição, que ela ainda não está funcionando. Veja só, ó, cliquei aqui, não está funcionando.
eu vou selecionar aqui, ó, Bidder Token. Aqui já tem um token aqui, mas eu vou apagar, vou colar outro e vou reenviar. Na verdade, primeiro aqui, Preview Request. Repare que ele adicionou um header aqui. Também Authorization, só que agora do tipo Bidder, com o nosso token, né? O token que acabou de ser gerado. Vamos lá enviar essa requisição. E olha só, temos aqui agora o nosso recurso. E já que a gente conseguiu já utilizar o OAuth, vamos aqui terminar aqui a nossa aula com algumas configurações para que a gente não deixe isso aqui sendo alterado, né? Essas informações aqui sendo alteradas a cada momento que a nossa aplicação reinicia, né? Isso é uma coisa bem ruim. Então vamos lá fazer essas configurações. Vamos lá aqui, ó, configurar aqui, ó, security OAuth 2 client ID. Eu vou colocar aqui Alga Works e vamos aqui também configurar o client secret. Vou colocar aqui 1, 2, 3. E agora vamos configurar um usuário, né? Isso daqui está substituindo, né, o usuário e senha do cliente, né? Aquele que já tem de estar na sua aplicação. Agora vamos criar aqui um usuário, né, que seria um usuário de uma pessoa mesmo, né? De alguém que está utilizando o seu cliente para interagir com a API RESTful, né? Para fazer isso, a gente vai precisar do seguinte. Vamos estender aqui a classe Web Security Configure Adapter. Vamos estender aqui. Vamos sobrescrever aqui, então, o método configure. Aqui, ó, Configure Authentication Manager Builder. Vamos criar aqui um usuário. Vamos colocar aqui auth in memory authentication with user. Vamos criar aqui o usuário Alexandre mesmo, né? E password. Vamos colocar uma senha aqui para ele, que é 1, 2, 3. Vamos dar um papel para ele aqui também, que é o papel de administrador. Admin. Então, criamos aqui o nosso usuário. Só que a partir do momento que a gente estende essa classe aqui, nós estamos criando um bin, colocando ela ali no contexto. Algumas configurações a gente ainda vai ter que fazer. Por exemplo, a gente vai ter que configurar aqui o Authentication Manager. Vamos ter que falar aqui que ele é um bin. Simplesmente aqui, ó, chamar o super e dizer que ele é um bin, para que o Authentication Manager fique disponível aqui para a gente, no caso aqui para a API de autoconfiguração aqui do OAuth 2, para que ele utilize, né? Já que nós estendemos aqui essa classe. Outra coisa que a gente vai precisar fazer também é colocar aqui um bin, colocar aqui no contexto um bin do Password Encoder. Então vamos aqui, ó, Password Encoder, porque agora também ele não vai pegar isso automático, então nós vamos ter que prover esse bin aqui. Só que esse encoder que eu vou utilizar aqui, ele não faz nada, não criptografa, não tira hash, não faz nada. É simplesmente para que a gente consiga utilizar aqui essa nossa configuração com esse nosso usuário, né? Então agora a gente tem aqui o nosso usuário aqui, esse usuário Alexandre 123 seria o usuário lá do seu cliente, né, da sua aplicação Angular, por exemplo, né, falando aí de uma aplicação Angular, mas podia ser também um usuário lá da sua aplicação mobile. E esse usuário que eu coloquei aqui em Application Properties seria o usuário do seu cliente, da sua aplicação, seja ela Angular, né, rodando num browser, seja ela um cliente mobile aí, rodando em um tablet ou em um celular, smartphone, né? Então vamos lá trocar essas configurações lá no Postman. Antes, deixa eu só mostrar aqui para você, ó. Veja só a última reinicialização. Ele não gerou a senha daquele usuário e agora ele colocou aqui, ó, o Client ID AlgoWorks e a senha ele não mostra, né? Porque é uma senha que a gente colocou configurada ali no nosso arquivo. Vamos alterar aqui então, nessa segunda aba aqui onde a gente pega o token, essa abinha aqui, vamos aqui em Authorization, vamos colocar o nosso usuário, que é Alga Works, que é o cliente, né? O usuário do cliente da aplicação, que no caso aqui o cliente é o Postman, né? O próprio Postman. A senha 123, vou colocar aqui Preview Request para atualizar aqui o Header Authorization. Aqui em Body, ao invés de utilizar aqui User, vou colocar aqui Alexandre. Ao invés dessa senha desse tamanho aqui, vou colocar 123. Vou enviar essa requisição para pegar o token. Veja só, nosso token. Vou copiar ele aqui novamente. Esse token atual aqui ele já não deve estar valendo mais. Ó. Estou aqui na primeira aba com o token antigo. Vou enviar. Ó, não é mais válido. Agora eu vou colar esse novo token aqui. Ó, eu selecionei aqui a Bidder Token. E nesse campinho aqui eu colei o novo token. Vou enviar a requisição de novo. E repare aqui, nós conseguimos aqui
os nossos recursos, né? O acesso aos nossos recursos. Repare que aqui também ele se atualizou, né? Obviamente, porque na verdade o que importa é essa parte aqui, ó. Tanto que você poderia colocar isso de forma manual também, se você vier aqui em headers direto, colocar aqui authorization e bidder e colocar o token, vai funcionar também. Inclusive a gente pode fazer esse teste, né? Eu vou colocar aqui, ó, no auth, né? No auth, vou vir aqui direto em headers, colocar aqui authorization, aqui no valor vou colocar bidder, soltar um espaço e colocar o token. Vou enviar a requisição e repare que funcionou da mesma forma. Bom, por essa aula é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido aí de aprender um pouco mais sobre o auth. Por hora, eu vou ficando por aqui, né? Se você tiver alguma sugestão de conteúdo sobre segurança, deixa aqui nos comentários abaixo para nos ajudar a decidir o que a gente vai publicar aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos, na nossa página do Facebook. Então deixa um comentário. Se você não curtiu, curte aí o vídeo para nos ajudar com a divulgação. Por hora sim, agora é isso. Um abraço para você e até uma próxima. Tchau!